Ademir Mota, a gente sabe todas essas doenças, principalmente as doenças que geram muita dor e que muitas vezes estão associadas a outras patologias, como, por exemplo, até o câncer. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, uma vez que é a sua especialidade na área da fisioterapia. Bom, o câncer, segundo estudos, né, a gente acaba comprovando isso através da prática, né? Tirando aqueles casos onde a pessoa é tabagista, a pessoa é etilista, né, os alcoólatras no caso, onde eles desencadeiam o processo de câncer através de procedimentos na alteração da sua rotina social. Algumas doenças como câncer de mama, câncer de fígado, enfim, alguns tipos de doenças relacionadas ao câncer, a gente percebe que é de origem hereditária ou não. Quando ela é hereditária, geralmente é quando a mãe já teve algum processo de doença de câncer, quando o pai já teve também alguma doença relacionada ao câncer, e aí pode ou não que os filhos dessas pessoas, eles acabam também contraindo o câncer. Existem também outros estudos que levam, que a gente leva a constatar que através de uma grande decepção na sua vida social, leva a pessoa a ter um câncer. Uma morte repentina de um familiar, uma separação trágica de um casamento. Então a gente percebe que quando essas pessoas não têm a capacidade de conseguir lidar com esse tipo de problema, ela acaba guardando para ela essas mágoas, essas decepções, esse estresse, e aí parece que em decorrência de todo esse processo, a pessoa acaba desenvolvendo um câncer, né? Então, a gente percebe que são fatores multissociais, né? Alimentação pode ser o caso hereditário, pode ser os fatores psicossociais, no caso, a pessoa que é muito estressada, a pessoa que é muito depressiva, a pessoa que geralmente sofre de síndrome do pânico. É muito mais fácil ela contrair um câncer do que uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem uma vida social saudável, uma pessoa que faz atividade física, né? Então, fibromialgia, artrite reumatoide, síndrome do pânico, depressão, estresse, noites mal dormidas, né? Então essas pessoas elas acabam tendo uma predisposição a desenvolver o câncer. Seriam pessoas, então, digamos, que está no grupo de risco, né? De alto risco. Agora, doutor, ainda sobre isso, né? A pessoa é diagnosticada com câncer, mas hoje em dia, assim, a ciência e tudo mais, ela dá uma perspectiva de vida muito boa para as pessoas que têm esse diagnóstico. E com isso, a gente tem os tratamentos que ajudam bastante na pessoa para a recuperação, inclusive para voltar à sua vida normal, na verdade. É aí que entra a parte da fisioterapia para esses pacientes, né? Sim, vamos focar um pouquinho então, o câncer que acaba sendo desenvolvido em grande escala, né? Que é o câncer de mama. Então, o câncer de mama para a mulher, ele é o câncer que mais acaba desenvolvendo, né? Diversos fatores que a gente acabou de falar aqui. Então, quando a pessoa tem um câncer de mama, isso é detectado através do autoexame. Muitas vezes a mulher acaba detectando isso através do autoexame. A mulher chega na frente do espelho, por isso que a gente sempre fala, você tem que conhecer o seu corpo para você conhecer as anormalidades que acabam acontecendo. Então, a pessoa acaba detectando através do autoexame. Quando a pessoa através do autoexame, começa a perceber que tem um carocinho, que tem alguma coisa estranha, uma mancha um pouco escura, uma mancha muito que não é da cor da pele do próprio paciente, então ele acaba indo até o médico. O médico que vai atender esse paciente é o médico oncologista, né? Então ele vai detectar através de alguns exames, exame de sangue, exames de PSA, que a gente chama, detectando o problema. Isso não é via de regra. Às vezes existe uma necessidade que ela faça quimioterapia, às vezes não precisa fazer quimioterapia, às vezes faz só a radioterapia, né? Quando a pessoa detecta esse câncer, dependendo do grau de acometimento, a pessoa pode fazer 2 procedimentos cirúrgicos.
Ou ela faz a quadrantectomia, onde ela retira apenas um pedacinho da mama e algumas regiões onde estão acometidas essas células cancerígenas, no caso dos linfonodos do sistema linfático, que fica localizado na região de mama e também um pouco na região axilar. Quando ela passa por esse processo de quadrantectomia e também a mastectomia, que é a retirada total da mama, e a mastectomia radical, que é feita também a retirada da mama, além da mama, os tecidos musculares que ficam debaixo dessa mama, como o peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior. Então, quando isso acontece, é fácil a gente perceber. Existe um grande prejuízo na mobilidade, na expectativa da vida saudável desse paciente. E é aí que a fisioterapia vai atuar. Como que a fisioterapia atua no processo cirúrgico pós-operatório? O paciente vai passar por esse processo, depois de orientado, depois de devidamente medicado, vai ser feita uma anamnese com o profissional fisioterapeuta e aí vai ser detectado o aspecto de dor. Então, qual é o primeiro objetivo do fisioterapeuta? Ele vai tentar diminuir o processo de dor. Como que ele vai diminuir esse processo de dor? Fazendo alongamentos, terapia manual. Vai ser feito alguns processos de massoterapia, de liberação miofacial, e aí o processo de edema, né, o processo de inchaço que a pessoa tem na região da mama, quando é feito o processo de quadrantectomia, claro, e também o processo de edema do membro superior homolateral à lesão, do mesmo lado da lesão. Então, no caso, a gente faz um procedimento que a gente chama de drenagem linfática, como as pessoas já conhecem, que acaba auxiliando no processo do aceleramento do metabolismo para a pessoa perder um pouco de peso, né? A gente usa o mesmo sistema, o mesmo procedimento para fazer com que haja o estímulo do sistema linfático que foi acometido durante a retirada desses linfonodos, né? Depois disso, paralelamente a isso, muitas vezes a gente faz também um processo de reeducação postural. A gente acaba também fazendo o processo de pompagem escapular, acaba fazendo alongamento na região dos membros superiores, né, bilateral, dos dois ombros, dos dois braços, e também a região de alongamento de cervical, porque toda a tensão que vai gerando essa dor acaba também indo para a região da cervical. É justamente isso que eu ia te perguntar, doutor, porque o braço, né, ao se movimentar o braço devido à retirada do linfonodo, mexer em toda essa região, fica muito difícil, né, a movimentação para as mulheres. Fica muito restrito, porque no caso de uma quadrantectomia, a pessoa vai gerar muita dor. No caso de uma mastectomia radical, ele acaba fazendo a retirada também das musculaturas que fazem parte dos movimentos auxiliares do ombro, né? A musculatura de peitoral, a musculatura do serrátil anterior, que é responsável por você levantar o braço e abaixar, ele é o músculo que vai estabilizar a sua postura. Então, é muito difícil, a pessoa vai ter dificuldade de dirigir um carro, vai ter dificuldade de estender uma roupa, vai ter dificuldade de lavar uma louça, vai ter dificuldade de dormir do mesmo lado aonde você teve essa lesão. Então a fisioterapia ela é muito importante. Então ela pode atuar no pré-operatório, preparando esse paciente, fortalecendo esse paciente nos segmentos que vão ser acometidos durante o processo cirúrgico e no pós-operatório, né? Então muitas vezes existe a necessidade de fazer esse acompanhamento por meses e até por anos, porque a pessoa tem que atingir um processo de reeducação postural. A pessoa tem que reaprender a levantar o braço, tem que reaprender a utilizar a força que ele tem, que começa a ser diminuída de acordo com o braço saudável que ele tem. Então a pessoa tem que reaprender a utilizar o seu corpo novamente. E isso, para quem tem um processo de sedentarismo, é muito mais difícil. A pessoa nunca fez atividade física, a pessoa não sabe o que é fazer um processo de fortalecimento muscular. Então é aí que a gente fala, né? Quando você tem um processo de sedentarismo, algumas doenças associadas começam a ser prejudicadas ainda mais, diminuindo ainda mais o processo da qualidade de vida do paciente. Realmente deu uma aula para a gente de procedimentos pós e até pré-cirúrgico, porque existe, pelo lado do paciente, uma falta de informação. O que eu digo de informação é o seguinte: às vezes, como é procedimento do médico e atua com isso todos os dias, para o médico é muito mais simples, né? Achar que o paciente está entendendo todo o processo que ele vai passar. E não é isso. O paciente tem 1000 dúvidas de como vai ser o antes, o
o durante, o depois. Então é muito importante que a gente dê essas informações para que ele saiba como proceder para ter uma melhor qualidade de vida e voltar às suas atividades normais. E voltar ao trabalho, dentro, claro, de toda essa limitação que ele vai ter pós-cirúrgica. Não é verdade, doutor? Sim, a gente percebeu através de vários estudos e através da nossa rotina profissional que o médico, ele necessita, para que ele tenha sucesso, ele tem que ter o trabalho junto, acoplado com outros profissionais. Psicólogos, nutricionistas, no caso dos efeitos colaterais do Zometa, da quimioterapia, esses pacientes eles têm que ter uma melhora, ou a gente tem que tentar fazer com que ele tenha uma melhora desses efeitos colaterais. O processo psicológico é muito grande, porque a gente sabe que a mama no paciente, na mulher, é essencial, representa a vida, representa a feminilidade que a mulher tem. Então, todos esses profissionais eles têm que andar juntos, têm que falar a mesma língua, e todos eles têm que ter a informação que o paciente precisa. Os profissionais da área da saúde, a gente precisa parar com essa mania de querer guardar conhecimento para a gente tem que passar conhecimento para o paciente. Hoje em dia o paciente não é leigo. Então, antes que ele fique procurando no Google o que ele tem, antes que ele tenha uma má impressão da doença que ele tem, é mais fácil que o profissional que está entrando em contato direto com ele informe o que ele realmente precisa ter. E isso vai ser necessário que tenha a ajuda de todos esses profissionais.